Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje nós estamos aqui para falar de eleições americanas e para falar dela, Kamala Harris. Quem é? O que pensa? Onde mora? O que come? Hoje, aqui comigo no Oliver Talk. E aqui eu considero este vídeo, embora a gente já tenha alguns outros na playlist de eleições americanas, e esse vídeo, por ser o primeiro, eu vou conduzir ele de uma forma muito assim, inicial, né? Pressupondo que a pessoa que está assistindo quase não sabe nada do assunto e quase não nos conhece, né? Isso às vezes é um problema, porque a gente vai falando coisas, termos, ideias, mas sempre tem alguém que acabou de chegar, e sempre tem alguém que acabou de chegar tanto no canal quanto no assunto, né? E essa pessoa mesmo, ela tá assim disposta a ouvir uma visão não oficial sobre as coisas, né? Não vinculada à narrativa oficial da grande mídia, mas ela não nos conhece, ela não tá tão atenta a uma série de detalhes, enfim, né? Então eu vou ser bem básico aqui, porque teremos muitos vídeos ainda até as eleições americanas. Então, tudo aquilo que as pessoas, o filé mignon, né, o creme de la creme que as pessoas pedem, que é o forecasting, né, estado por estado, quem vai ganhar no estado X, quem vai ganhar no estado Y. A gente vai fazer isso daí. Isso, obviamente, a gente vai fazer no máximo, eu digo, no mínimo uma semana antes das eleições, né? Talvez até menos, tá? Esse vídeo é uma espécie de cereja do bolo, que vai ser mais adiante. A gente vai ter vídeo falando sobre o sistema eleitoral americano, né? Eu sempre brinco e sempre digo isso. Todo ano de eleição americana, alguém me pergunta: como funciona o sistema dos Estados Unidos? Eu não entendo, é muito complicado, etc, etc. Então nós teremos esse vídeo, ele já existe no canal. Mas vamos fazer aqui uma versão repaginada, uma versão atualizada, com mais insights, né? Enfim, embora a essência seja a mesma, porque o sistema não mudou. Vamos fazer um vídeo só sobre pesquisas, mas eu acredito que talvez esse, quando tiver faltando um mês, talvez, para as eleições, talvez seja interessante fazer esse sobre pesquisas. Então, mostrar as principais pesquisas, mostrar os que elas estão dizendo um mês das eleições e mostrar também os eventuais problemas com elas. Embora hoje eu vá falar um pouquinho sobre pesquisa. E outros vídeos sobre assuntos que vierem a aparecer, a surgir nos pós-debates, né? Enfim, nós teremos de agora até lá vídeos sobre isso. Talvez eu faça algum vídeo sobre globalismo também, por ser um assunto do meu interesse, da minha especialidade, né? Digamos assim, e ter tudo a ver, obviamente, com eleições americanas. É, os vídeos anteriores da série aqui, da playlist Eleições Americanas, eles são vídeos um pouco mais gerais, né? Tem alguns reacts do Gin, do Tucker Carlson, né? Que são, assim, temas que correm em paralelo às eleições americanas, eles estão no lugar certo, esses vídeos, mas eles ainda não são sobre essa cereja do bolo que a galera procura mais. Embora, claro, todos que estão chegando aqui agora estão convidados a assistir os vídeos anteriores desta playlist e a assistir os próximos também, evidentemente. Mas neste aqui eu queria falar um pouco sobre a Kamala Harris, né? Porque é uma coisa interessante, assim, para quem já acompanha a política americana e gosta, continue, porque isso ajuda muito a enxergar coisas que eu vou falar agora. E para quem está começando a se interessar por esse assunto no momento, como eu comecei lá em 2008, por aí, 2010, é, mantenha o seu interesse, a chama do seu interesse sempre acesa, porque só isso já vai ser um filtro muito bom para as suas próprias análises futuras, né? E isso tem muito a ver com a questão da Kamala Harris. Por quê? Né? Porque a Kamala Harris agora é a queridinha do momento, né? Candidata mulher, candidata negra, embora tenha aí o flip-flop do que ela é, né? Se ela é negra, se ela é Indian American, porque a mãe era indiana e o pai era jamaicano,
Então ela não é. Então, e aí o pessoal não entende, né? Eu vejo as páginas brasileiras de política. Ai, que ela não pode ser as duas coisas? Até pode. Mas a questão é que lá, como que o negro é chamado lá nos Estados Unidos? African American. Ou seja, afro-americano. Se a mãe era indiana e o pai era jamaicano, não tem afro nenhum aí nessa conta, nessa equação. Então fica mais difícil, né? Você levantar essa bandeira. Mas é óbvio, né, que ela não, ela e a campanha e a mídia, né, a beautiful people, como dizia o Olavo, né? E esse é um termo muito bom porque a Taylor Swift, né? Enfim, a galera da mídia, né? Do show business, né? Já está, obviamente, em apoio massivo a Kamala Harris. Óbvio que eles também não iam deixar essa peteca cair, né? Do negra ou não negra, enfim. Até mesmo porque isso tem a ver com esse assunto que eu introduzi e tem a ver com o porquê ela foi escolhida para ser vice-presidente na chapa do Joe Biden em 2020, né? É, até isso, logo, esse assunto ele já caiu um pouco nesse momento, mas é no começo da mudança aí do Joe Biden para a Kamala, eu estou chamando às vezes de Camela, às vezes eu estou é, chamando de Mamala, e o assunto Mamala vai aparecer aqui ao longo desse vídeo daqui a pouco, né? Eles não iam deixar a peteca do mulher negra, né? Não iam ficar só com mulher, porque isso tem muito a ver com ah, o porquê ela é escolhida para ser a vice na chapa do Joe Biden, como eu ia dizendo. Então, no começo da escolha, da mudança aí do Biden para ela, falou-se muito que ela era uma DEI hire, né? Ou seja, alguém contratado com base na sigla DEI, que significa Diversity, Equity and Inclusion, né? E o Joe Biden, ele diz isso. Quando lá em 2020 tem as especulações sobre a escolha dele para vice-candidato ou candidata, ele diz: eu vou escolher uma pessoa, a person of color, né? E preferencialmente uma mulher. E a Kamala Harris acaba sendo essa escolha, né? Então, assim, a Kamala Harris é escolhida, é contratada para a função de vice-presidente exatamente por isso. Exatamente por ser uma mulher não branca, né? Vamos falar assim para a gente não ficar preso na questão do se é negra ou se é afro-índio, indo-americana, né? Ah, mas o fato é que, né, essa peteca não ia ser perdida, obviamente. E outra coisa interessante de se observar, né? Nas chapas do Partido Democrata atual, não existe a possibilidade de pelo menos um dos dois nomes não ser desse background, não ser de um background DEI, né? Não ser negro, negra, homossexual, alguma dessas figurinhas essa pessoa vai ter que preencher, pelo menos uma delas. Até é, numa das escolas que eu trabalho, o assunto surgiu, eu estava lá totalmente apaisana, né? Obviamente, até que uma professora pergunta para mim, né? Nossa, não dá para ser uma chapa Kamala e Michelle Obama, né? Aí eu achei que tinha, e tinha mesmo, né, margem para eu falar isso. Eu falei, sem chance. Duas mulheres e duas mulheres não brancas, né? Porque por um lado, o Partido Democrata precisa usar essa cartada, porque isso já é uma parcela considerável do eleitorado, né? Que vai levar esse tipo de situação em consideração. É, Já é um número razoável. É a plataforma do partido, né? O Partido Democrata é um partido woke, né? E cada vez mais à esquerda, né? Desde já há algum tempo, né? Cada vez mais à esquerda, desde o Obama, né? Do Obama, mesmo com o Bill Clinton, não dá pra gente considerar exatamente. Até o Bill Clinton, o argumento de que o Partido Democrata era um partido de centro-direita era um argumento muito mais forte e muito mais fácil de ser construído. Embora a gente possa fazer um estudo minucioso do Partido Democrata, isso é uma outra situação, né? Mas tinha um perfil mais de centro-direita e que vai caminhando. Agora, quem são as grandes figuras do Partido Democrata?
A própria Kamala Harris, que já foi escolhida uma das senadoras mais liberais, né, mais de esquerda, mais até que o Bernie Sanders, né? Teve uma revista que fez esse cálculo, no ranking, a Kamala Harris é considerada mais à esquerda que o Bernie Sanders, né? Que se dizia abertamente socialista. Então, porque agora o Trump e outras pessoas estão falando que a Kamala é comunista. E aí é, obviamente, como sempre, as mesmas figuras. Que absurdo! Isso é inimaginável! Isso é completamente insano! Um candidato comunista, né? Não é como, talvez não seja comunista no sentido é, que naquele sentido que não existe, mas o sentido que o Marco Antônio Villa espera que surja, né? Uma vez o Marco Antônio Villa falou isso, né? Que o PT não é comunista porque o PT não defende a expropriação dos meios de produção. Bom, se for esse o critério, então ninguém mais é comunista, né? A coisa se dissolveu e se apresenta sob diversas outras faces, né? Então a Kamala estaria à esquerda de um cara que se diz socialista. Tecnicamente, de um ponto de vista bem rigoroso, isso é comunismo, né? O que está à esquerda do socialismo é o comunismo. Mas enfim, não era isso que eu ia falar agora. O que eu ia dizer agora é: a Kamala Harris é convidada para compor a chapa do Joe Biden em 2020 por ser mulher e por não ser branca. Aí a professora me pergunta se poderia haver uma chapa Kamala Obama. E aí, assim, na verdade, tem vários, para quem entende de política americana, tem vários motivos pelos quais essa chapa é uma chapa enviada. Primeiro, porque duas mulheres não brancas, o próprio Partido Democrata sabe que também, apesar do voto woke ser o carro-chefe do Partido Democrata, ele ainda não consegue viver só do voto woke. E isso seria uma chapa para o voto woke, né? E também porque eu acho que se essa fosse a chapa, a Michelle Obama não seria a vice, né? Porque aí, por uma questão de ego e por uma questão que é toda essa construção é para chegar nisso que eu vou falar agora. A Kamala Harris não é uma candidata, uma figura, uma persona gostável, likable, né? E quem acompanhou de perto o processo nas eleições de 2020 assistiu às primárias do Partido Democrata, como eu assistiu, acompanhou, né, a escolha do vice do Joe Biden, como eu acompanhei. A gente sabe que durante as primárias a Kamala Harris foi chutada, até, salvo engano, antes mesmo das votações para as primárias começarem, porque ninguém gosta dela. Ela é insuportável, chata, não é uma persona agradável. Não é, né? Então, nem para o gosto dos democratas, ela serve. E depois, ela é escolhida como vice pela questão DEI, né? E as pessoas fazem essa ressalva. Não, mas tudo bem, né? Ela vai ser só a vice. Precisa cumprir essa tabela do wokeismo, de ser não pode ser um homem branco. E aí entra uma outra coisa que é a escolha do vice dela, né? O Tim Walz, eh, e as outras alternativas. Teve um momento que surgiu uma arte, né? Tinha 5 alternativas para a escolha de vice da Kamala Harris. Todas eram de homens brancos. Tinha lá o Josh Shapiro, que é um homem branco judeu. Aí você tem uma ali. Tinha um outro que eu acho que era o governador do Colorado, se eu não me engano, não me recordo agora. Que ele até fala assim: olha, se você precisar de um judeu gay, eu estou à disposição para ser o vice, né? Então você tem aí, não foi por esse caminho, né? E o caminho que foi mostra também todo esse elemento de que a chapa precisa ter esse equilíbrio. A escolha da Kamala era o equilíbrio na chapa de 2020. Joe Biden, o homem branco, velho, político de carreira, escolhe a mulher não branca para ser vice, e agora a coisa se inverteu. O Tim Walz é o Joe Biden da Kamala Harris. É o homem branco, ex-militar. Está rolando lá nos Estados Unidos uma polêmica profunda, porque o governador do Minnesota, que é o Tim Walz, que foi escolhido, é, é ex-militar, só que parece que lá, parece não, assim, 99% dos indícios apontam de que ele
praticou, né? Ele fez uma coisa que eles chamam lá de Stolen Valor. Que é o Stolen Valor? É você, digamos assim, fazer deferência com o chapéu alheio. A gente tem esse ditado aqui no Brasil, né? Tem uma versão chula do ditado e tem a versão mais bonita que é essa: você fazer deferência com o chapéu dos outros. Você fazer isso em condições militares, tipo falar assim, eu peguei em armas, eu lutei na batalha tal, e isso não ser verdade, você só tá falando isso pra contar vantagem. Na verdade, foram outros que fizeram, outros que morreram, e você fala isso, eles chamam lá de Stolen Valor, value, né? E o Tim Waltz fez isso, tá? Então tá uma caçada a essas as evidências com relação a isso. Vai ser interessante o debate. Já existe acordo para pelo menos um debate entre o Vance e o Waltz, né? O Vance que eu fui um dos poucos que eu vi pelo menos entre os trumpistas brasileiros a achar uma boa escolha. Eu achei o Vance uma boa escolha. Eu não acho que o Trump tinha que fazer o mesmo jogo do Partido Democrata, né? Então, assim, escolher alguém complementar num certo sentido para conquistar o outro voto. Porque eu acho que no caso do Partido Republicano, claro, quanto mais votos forem conquistados, melhor. Mas eu acho que o que compensa fazer para o Partido Republicano é, primeiro, conquistar aquele voto que realmente pode ser seu. Porque tem uma certa ilusão de assim, não, vou chamar um vice moderado ou um vice com essa e essa característica mais mansa e moderada, porque aí eu vou conquistar votos X ou Y de moderados ou quase isso. Eu não acho que isso funciona muito para os republicanos. Se isso funcionasse, o John McCain, o Mitt Romney não teriam perdido. Eu acho que o Partido Republicano tem que apelar para o seu eleitor mais profundo mesmo, que é a classe média branca, o interior cristão, é, depois, numa certa camada, o eleitor branco mesmo, né? Não adianta ficar. Embora o Trump seja, e provavelmente ele vai ser por anos, o republicano que vai performar melhor entre negros e latinos. Acho que dificilmente outro republicano. Embora o Vance, né, que é o vice do Trump, seja já tido, né? E se a gente pensar que o Trump ganhando, com certeza o Vance é o sucessor natural, porque ele está muito mais alinhado do que o Mike Pence estava, por exemplo. é, eu acho difícil imaginar o Vance com números muito bons com negros ou latinos. Especialmente os números que o Trump conseguiu já, né? E consegue. Né? Eu acho que o Trump teve entre os negros o triplo de votos que o Mitt Romney teve, por exemplo. Se a gente olhar o percentual, esse é um percentual baixo. Se eu não me engano, é 12%. É pouco. Mas para o padrão de um republicano, é excepcional. Há pesquisas, isso a gente só vai saber ao término da eleição. Mas há pesquisas que falam que o Trump conseguiu passar para 21%, né, de share do voto negro. Se isso vier a se confirmar, é um espetáculo na Terra para a campanha do Trump, né? Aqui não precisamos nos comprometer tanto, né? Para a campanha do Trump, isso é uma vitória gigantesca, tá? É, enfim, voltando, né? O Tim Walz, então, é o Joe Biden da Kamala Harris, é o homem branco, né? A chapa precisaria ser a, a mulher ou o homem não branco com um homem branco. Então, as opções de vice para Kamala Harris sempre foram essas, tá certo? Agora, voltando, né? A Kamala Harris, então, ela é mais do que qualquer outro, muito mais do que o Obama, por exemplo. O Obama é uma invenção. O Obama é uma invenção, mas ele é uma invenção muito maior e melhor do que a Kamala Harris. A Kamala Harris é uma invenção ao ponto de ser uma baita forçada de barra. Quando começou a ficar forte a questão do Joe Biden sair da corrida, sair da disputa, eu falei, eu só vejo uma possibilidade, caso ele saia, a Kamala Harris. O vice é o substituto natural, né? E aí eu também falei, olha, temos um problema aí. Ninguém gosta da Kamala Harris. Pro cara sair no começo de uma primária, ele tem que ser muito ruim. Seja na primária republicana, seja na primária democrata.
E esse foi um dos casos. Ele tem que ser muito impopular, ele tem que ser muito não gostável, né? Dislikable, né? O sujeito tem que ser para sair muito cedo na primária. E este é o caso da Kamala Harris. Então, ela é uma invenção ao ponto de uma forçada de barra. Agora vamos lá. O que que eu quero dizer com isso também? Eu quero dizer que o Trump vai ganhar de lavada, vai ser igual a eleição do Reagan. É, Não, eu não quero dizer nada disso. Por quê? Porque é a disputa de um candidato contra uma máquina, né? A partir do momento que a chavinha vira, e aí é até interessante a gente voltar também na questão do debate. Assista o vídeo que eu coloquei aqui analisando o debate, tudo que eu disse lá que aconteceria, aconteceu. É assim, gente, eu não quero ficar me gabando, mas mas já fazendo, o tracking record aqui é muito bom, muito bom. Em vários quesitos. E, inclusive em 2020, quando a galera começou a falar não, o caminho para o Trump virar a mesa, eu fui um dos primeiros a falar, olha, explorar os mecanismos legais, normais, padrão, pelos quais pode-se questionar a validade da eleição, ok. Olha, o caminho é esse, o vice tem que contestar no Congresso, tá, ok. Explicar isso, tudo bem. Agora, em nenhum momento, eu tive certeza que o Trump perdeu a eleição em 2020. Foi engraçado porque na madrugada a gente estava acompanhando, né? Obviamente, tweetando bastante. Eu entrei ao vivo com o PH Vox, né? Quando eu entro com o PH Vox, a maré tava alta, boa, né? Os mercados na China estavam em queda, porque estavam vislumbrando uma eleição do Trump. Que aí entra a questão da fraude. Talvez eu faça um vídeo só sobre fraude. Aliás, acho que talvez não, com certeza eu vou fazer um vídeo sobre fraude. A expectativa natural até um certo ponto da apuração da eleição era é, perdão, era que o Trump ganharia. E eu acho que a galera, né, depois, quando a apuração termina, surgem várias questões, né? Uma delas, um pessoal pega um modelo matemático e o modelo matemático mostra que era impossível o Trump perder, considerando onde a coisa estava até certo ponto, né? Aí depois aquele modelo é questionado, o verbete da Wikipédia do modelo até muda, né? Enfim, sobre a questão especificamente da fraude nessa eleição, e falando no Pegavox, né, o livro Os Estados Unidos e o Partido das Sombras, que eu acho que é coautoria do Pegavox do Paulo Henrique Araújo com o Ivan Kleber, lá tem a exploração perfeita disso, porque depois é publicado um artigo, se eu não me engano é na revista Time mesmo, onde os caras falam, olha, a gente meteu a mão desse jeito aqui, né? É claro que não é usada a expressão meteu a mão, mas é basicamente uma confissão do crime. Mas enfim, isso é uma outra coisa, a gente explora na live é, é, sobre fraude. Agora, o ponto é que eu só queria falar sobre tracking record e essas coisas. Quando o Trump perde a Geórgia, né? Quando ele não ganha na Geórgia, para mim a eleição acaba ali, com ou sem fraude, né? Nossa, não ganhou aqui, cara. Já era. Não vai ganhar lá em cima, né? Não vai ganhar no Michigan, não vai ganhar na Pensilvânia. Não vai ganhar, né, a eleição. E também não vai virar a mesa. A mesa não será virada e não foi virada, né? A questão da fraude a gente explora depois, né? Mas uma outra coisa também que aí não é para pessoa nem que acompanha muito as eleições americanas, porque essa pessoa provavelmente sabe isso que eu vou falar agora. E também não é para aquela que acompanha pouco, porque não tem como ela saber isso. Mas a gente já tá numa camada de sutileza da análise que você precisa realmente ter uma certa profundidade. O Trump, quando ele ganha em 2016, gente, ele ganha, digamos assim, né? Claro, ele perde o voto popular, não é isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu tô falando o seguinte, nos estados-chave, né? Que lá na mídia eles falam os estados pêndulo, aquela coisa, que é Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, a própria Geórgia, hoje ela é Arizona, Nevada, né? Esses são os estados pêndulo hoje são Arizona, Nevada, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan.
né? Esse Minnesota, eu não considero, Minnesota para mim é democrata. E a Geórgia é um que deveria ser, a Carolina do Norte é considerado também, né? Um estado pêndulo, mas eu acho que Carolina do Norte e Geórgia deveriam ser republicanos. Mas enfim, se a gente pegar aqui a eleição de 2016, estados pêndulo, o Trump ganha a eleição por 80 mil votos. Não, assim, 80 aqui eu tô chutando, não passa de 100 mil votos. O Trump não ganha graças a mais de 100 mil votos. O que que eu quero dizer com isso? A diferença dele para Hillary, eu chamo de Hillary, né? Eu não, né? Eu e muita gente. A diferença dele para Hillary nos estados pêndulo na eleição de 2016, se você somar as diferenças, sei lá, no Michigan, ele ganha com 12 mil votos de diferença. 12 mil votos a mais, né? Então, assim, por isso que eu falo, primeiro, a eleição americana hoje é isso. Quem ganhar vai ganhar com essa diferença. Por isso que eu acho que não vai, mesmo sendo a Mamala, que é uma porcaria de candidata, que nem os democratas gostam, mas aí é aquela coisa. O cara que é democrata ideológico, ele vai votar em qualquer candidato democrata, mesmo que seja a Kamala. A mulher vai ter toda a mídia a seu favor. Ela vai ser uma candidata sem voto e sem entrevista. Ela não dá entrevistas e ela não teve nenhum voto, né? Ela foi aí escolhida meio goela abaixo. É, Mas ela é a candidata democrata. Ela é a mulher, ela tem a cartada woke de ser uma mulher não branca e ela tem toda a máquina, não só governamental, porque ela é governo, mas ela tem toda a máquina do show business americano, que é fortíssima para alimentá-la. Então não adianta a gente falar que pelo mero fato dela ser ruim, por isso que eu falei que é uma farsa pesada, né? É uma construção muito forte a Kamala Harris. Apesar disso, vai ser quem quer que ganhe, e mesmo ela ganhando, aqui eu tô fazendo um pressuposto sobre fraude que eu exploro melhor no vídeo que eu fizer, porque alguém pode estar falando, não, mas e a fraude? Bom, e a fraude em 2016, né? Como foi? O Trump ganharia com mais votos, né? Enfim, isso é um outro ponto. É, A questão é, vai ser equilibrado do mesmo jeito. E se o Trump vier a ganhar nos estados pêndulo, dessa vez, permitindo que ele se reeleja, será por uma margem razoavelmente pequena também, tá? Mesmo, esse é o grande ponto aqui, porque esse vídeo é para falar sobre a Kamala. Mesmo a adversária sendo tão ruim quanto é a Kamala Harris. E aí, agora acho que a gente pode fazer aqui uma guinada pro final, talvez. Eu queria mostrar dois vídeos, né? Porque esse vídeo que está projetado aí na tela é um vídeo do Michael Malice, mas quem ele é não importa, porque é um trecho de uma entrevista dele pro podcast do Joe Rogan, ahn, que ele tá mostrando assim as três Kamalas, né? E mostra que ela não é só ruim do ponto de vista da personalidade e não ser gostada por ninguém porque ela é muito ruim, mas ela também tem uma questão de limitação intelectual muito grave, é, do nível Dilma, nível dilmônico da coisa. E também existe uma especulação. Isso eu não tenho nenhuma informação segura, mas eu tenho um vídeo muito bom para mostrar isso, de que ela tem um problema de alcoolismo. Kamala é alcoólatra, é uma bêbada, né? Então, isso também é um ponto a se pesar, e eu acho que até as eleições, talvez isso possa ser melhor explorado. Mais uma vez, eu estou mostrando isso e compartilhando essas informações, porque este é um vídeo inicial sobre a adversária do Trump, Kamala Harris, né? E falando coisas que talvez vocês não saibam e que tem uma sutileza de análise que escapa a quem não é ali mais atento. Então, além dela ser uma candidata altamente não gostável, ainda tem estes outros defeitos, o que, como eu disse, eu não acredito que fará a eleição ser ganha, se é que o Trump irá ganhar, infelizmente, né? A gente, pelo menos para mim, tem que ser posto na condicional. É, não fará ele ganhar de lavada. Mas é importante saber, e obviamente que é importante que tudo isso seja divulgado, né? Eu acho, só um parênteses aqui antes de partir para os vídeos, né? Vamos ter o nosso vídeo sobre pesquisas, mas não agora. Desde que ela assumiu a cabeça da chapa,
As pesquisas têm dado uma guinada a favor dela, o que eu acho normal, considerando a novidade da coisa, né? Houve assim uma lufada de energia na campanha democrata com essa troca, mas eu não sei se isso será sustentável com. Porque, por exemplo, já se está batendo muito num ponto que eu acho que vai acabar tocando o americano normal, mesmo aquele que não tende a votar nos republicanos, mas não descarta essa possibilidade, não tem proposta, não tem plano de governo, a mulher não fala com ninguém, né? E nos Estados Unidos, lá as coisas sempre acontecem primeiro que aqui. A coisa do woke assim, ela não tá mais no seu ápice. Se vocês verem aí, a Microsoft extinguiu o departamento woke, digamos assim, né? Claro que a coisa continua, enfim, né? Mas assim, o departamento só pro wokeismo fechou, porque já saturou, né? Claro, a galera de esquerda vai repaginar isso de uma outra forma, né? Enfim, né? Isso é uma outra discussão. Mas o ponto vai chegar uma hora que essa água vai bater. Precisa ter proposta. Uma outra coisa que estão dizendo que ela está copiando algumas propostas do Trump, né? Porque ela não tem as propostas dela, né? Eu acho que isso vai bater um pouco no eleitor normal, tá? Então, e a hora que isso começar a acontecer, é, talvez o Trump volte à tração normal nas, nas intenções de voto. As pesquisas mais otimistas para a Mamala dão 4 pontos de vantagem. Só que 4 pontos de vantagem no voto nacional não necessariamente. Claro que é sempre melhor do que. Não dá para dizer que isso é ruim. Mas aí alguns institutos de pesquisa mudaram a metodologia nesses últimos dias, tá? Então isso é um ponto. Será que eles não fizeram? Será que toda essa. Esse é um outro elemento da questão das pesquisas. Pode ser uma lufada de energia, como pode ser também um braço dessa máquina que eu falei, para tentar mostrar para as pessoas que ela é uma candidata possível, né? Olha, ela é tão possível que ela está até na frente das pesquisas já. Então a gente muda a metodologia, né? Mete a mão aqui, mete a mão ali, mete o dedo lá e coloca lá na frente. Mas eu acho que, se eu não me engano, a Hillary Clinton chegou a ter 9 pontos de vantagem, ou 7, no voto nacional, não estado por estado, antes das eleições. Então, assim, e isso, claro, é bom ficar. Se eu fosse um estrategista de campanha do Trump, eu ficaria atento a isso, né? Faria as minhas investigações de bastidor para ver a legitimidade dessas, dessas pesquisas, né? Mas é, é, não ficaria tão preocupado no que diz respeito a ser do voto nacional. Esse é um dos pontos, né? Então, que eu queria falar aqui sobre pesquisas, né? E tudo mais a respeito da mamá. Aliás, só aqui é um parênteses total, né? Não tem conexão com o que eu tava falando até agora. O apelido Mamala, que eu não inventei, eu peguei de alguém, mas eu acho que é muito bom, tem a ver com a natureza da ascensão política da Kamala Harris, né? Então, o que é totalmente coerente com o quadro que a gente pintou, porque se ela é intelectualmente limitada, não gostável, pouco gostável. Como que uma pessoa dessa ascende para a carreira política? Bom, ela ascende fazendo favores de cunho sexual para alguém e vai galgando ali degraus, né? Então o apelido Mamala tem a ver com isso. É possível pesquisar e acessar isso muito fácil, buscando aí referências sobre a ascensão da carreira política de Kamala Harris na Califórnia, tá? Então, assim, gente, eu tenho a impressão que eu tô esquecendo coisas ainda, né? Isso aqui é um apanhado geral de cabeça que eu tô fazendo sobre a Kamala Harris. Mas não tem problema, porque como ela é a candidata, é, em qualquer vídeo eu vou ter a oportunidade de trazer informações sobre ela. Então o que eu esqueci fica para os próximos, mas ainda não encerrou. Eu quero passar aqui esses 2 vídeos para vocês. Esse vídeo é muito bom, porque ele tem 2 minutos e meio. É um trecho da participação do Michael Malice no podcast do Joe Rogan, onde ele mostra, digamos assim, as 3 Kamalas
Ele imita e coloca o videoclipe, né, dela fazendo o que ele está descrevendo. E depois eu quero colocar um vídeo que eu acho que é de hoje, ou se não é de hoje, é muito recente, pra mostrar a possibilidade dela ser realmente um alcoólatra, porque aquela fala melosa, né, aquela fala de bêbado, né, é muito fácil de reconhecer, né, mas eu quero passar primeiro esse, corroborando em grande parte tudo que eu disse, tudo que eu descrevi aqui sobre a Kamala Harris para vocês, nesse que eu considero, então, o vídeo verdadeiramente inicial, o verdadeiro carro-chefe da nossa série de vídeos aqui sobre eleições americanas, que vai nos perseguir, nos acompanhar até as próprias eleições, né? E mesmo no pós, né? Provavelmente a gente vai ter aí um ou dois vídeos de análise. Essa série ela não vai ter uma frequência pré-definida, tal como algumas das nossas outras séries, né? Não dá para eu falar que vai ser de 15 em 15 dias, vai ser sempre que necessário e sempre que eu puder, né? Então, se pipocar alguma coisa extremamente urgente, a gente faz o vídeo, como foi o caso da tentativa de assassinato do Donald Trump, que já está praticamente esquecida, que é uma coisa absurda, né? Mas se acontecer algo do tipo, novamente, evidentemente que nós vamos procurar fazer o vídeo quanto antes, mas em termos normais, a série não vai ter uma frequência pré-determinada. Falar, não, vamos fazer um vídeo a cada 10 dias, um vídeo a cada 15 dias. Faremos um vídeo sempre que necessário e faremos esses vídeos que são os mais óbvios, né? Com quem ganha nos estados tal e tal. E eu vou falar não só quem ganha, a minha expectativa de quem ganha, mas eu vou falar também como que você pode fazer, né? Eu fiz isso da outra vez e eu quero fazer de novo, né? Se você quiser impressionar alguém, né? Como entendedor de política americana, porque nas últimas eleições eu acerto 45 estados, né? Em 2016 o Felipe Martins acertou 48, né? Na última eu acertei 45. E se a gente contar aí o elemento da fraude, né? Mas enfim. Mas o ponto é, eu te ensino a acertar 45. Os 45 que eu acertei, muito provavelmente eu vou acertar de novo, e eu te ensino a acertar 45 também. Então, se você quiser, isso já pode ser o suficiente para impressionar alguém, caso você queira. Então, vamos ter esse vídeo das expectativas, é, do, 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 é, do formato eleitoral americano, das pesquisas, etc. E vídeos esporádicos de tempos em tempos. Mas vamos lá. Quem é Kamala Harris? Em resumo, 2 minutos e meio aqui com Michael Meltz. Não tem legenda, tá, gente? Mas não precisa. Caso você não entenda inglês, você não precisa entender para pegar a essência do vídeo. Que ele vai falar das três Kamalas, ele vai três momentos da Kamala Harris, que são os três momentos, os únicos três, as três personalidades, os três estágios da Kamala Harris. Então eu vou soltar aqui para vocês o vídeo. Right. If you're going after Officer Harris, you're either racist or sexist or ableist. Right. So they will use... Ableist. Yeah, because she's a retard. Jesus Christ. She's literally retarded. I mean, Ukraine is a country in Europe, and Russia is another country, and a powerful country, and Russia invaded Ukraine, and that's wrong. What's really important? Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So basically that's wrong. I think of her as America's wine mom because bitch seems like she's 3 deep by noon, and she's got the 3 phases of wine mom. She's got happy drunk. Oh my God, this cereal's got a rabbit on it. It's so great. Cackling, cackling, cackling. Look at my face! Oh my God, I love it! Oh wow! Look at the bus! Wheels on the bus go round and round. Then there is trying to drunk at work, where you're trying to make sense, but you don't. Space is around us all and unites us all and inspires us all. Is it time? It is time for us to do what we have been doing, and that time is every day. Every day it is time for us to agree. Space is exciting. It spurs our imaginations, and it forces us to ask big questions. Space
It affects us all, and it connects us all. And then I'm being stern so you don't realize how plastered I am, and I'm making a point. Dr. Little Girl was me. Now I'm going to go upstairs and don't knock on the door because I'm going to pass out. So, And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. We are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. Então, olha só, gente, tem assim, então aí tem um resumo visual do que eu disse pra vocês, só que tem uma coisa que eu não falei que é importante. Se uma pessoa com tais limitações, porque aí tem um elemento de limitação intelectual, tem um elemento de histrionismo e de personalidade, de personagem, que eu acho que isso é menos grave, embora seja feio, é menos grave, mas assim, se uma pessoa com essa limitação conseguiu chegar aonde ela chegou, é sinal do quê? Sinal de que nós estamos diante de uma pessoa sem escrúpulos, né? Se você é intelectualmente limitado, mas ocupa posições que deveriam ser reservadas a pessoas, entre outras coisas, intelectualmente bem servidas, você tem que substituir isso com alguma coisa. E normalmente e principalmente no caso da política, isso é substituído com a falta de escrúpulos, né? Então, a falta de escrúpulos faz ela chegar onde ela chegou. Só para não perder o pique aqui dos vídeos, aqui tem um vídeo de hoje, publicado hoje, mas eu não sei se o vídeo em si é de hoje, falando, não tá falando, né, mas tá demonstrando especificamente o problema que eu falei da questão da bebedeira, né? Parece, inclusive, que a coisa é séria a ponto de, porque assim, o sujeito gostar de uma caninha é uma coisa, aparecer bêbado já é um nível de alcoolismo, né? E parece que esse é o caso da Kamala Harris. Então, é algo a se ponderar também para alguém que tomará decisões importantes em alta pressão. Na verdade, não vai tomar porque, especialmente no caso dela e do Partido Democrata, vai ser a turminha ali que a gente sabe quem é que vai fazer as decisões importantes. Mas, enfim, né? Se ela é um alcoólatra, é uma informação que precisa circular na praça. Observem aqui. Our extraordinary President Joe Biden. And he's going to speak in a minute, but there's a lot of love in this room for our president. Para mim, isso é claramente uma voz, uma articulação de fala de uma pessoa que está altamente alcoolizada. Qualquer um que já conversou com um bêbado sabe que é exatamente assim que um bêbado fala, né? Então, o vídeo, se ele não for de hoje, ele é recente, né? Porque ela já tá falando como a candidata à presidência. Então, acho que isso é algo importante de se saber, né? Sobre a Kamala Harris, aí um potencial e possível vício, adição em álcool muito forte, aí, muito pesado. Então, gente, eu falei muita coisa sobre a Kamala, ou a Camila, ou a Mamala, como eu irei chamá-la ao longo dos tempos. Algumas coisas provavelmente eu esqueci, porque eu não fiz um roteiro aqui exatamente para isso, né? Porque eu acho que às vezes o roteiro mecaniza um pouco o vídeo. Mas não importa, porque aquilo que eventualmente eu não disse, ou aquilo que vier a surgir, eu irei falar nos próximos vídeos. Todo vídeo terá uma abertura, obviamente, para falar algo importante sobre a Kamala Harris. O que eu queria fazer com vocês aqui agora é convidá-los para visitar o nosso site, que está com movimentação nova e ativa. Ao final dos artigos nos sites, nós iremos disponibilizar um e-book gratuito para vocês, para orientar vocês nos estudos, na vida intelectual. Também solicitamos que entrem no nosso Instagram, né? Que seja dê like neste vídeo, seja membro do canal, porque assim você tem acesso prioritário aos nossos vídeos, tá? Quem é membro do canal vê os vídeos primeiro e tem acesso a conteúdos exclusivos, inclusive o Teatro das Ideias, que é o nosso carro-chefe de publicações intelectuais. E o vídeo mais recente do Teatro das Ideias é um vídeo sobre Blaise Pascal
e as suas reflexões a respeito da imortalidade da alma com Luciano Oliveira. Está imperdível, então, por favor, quem ainda não é membro, não tem esse acesso, recomendamos altamente. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, muito provavelmente aí sobre as eleições americanas. Um forte abraço e até lá.